Boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria que nós, do Coral Espírita Nosso Lar, representado aqui pela Margarida e por mim, alguns integrantes estão doentes, outros aconteceu alguns imprevistos, mas mentalmente estarão aqui conosco. Então, o trabalho, quando vem, a gente vai, a gente não para nem desanima. Então, o tema que nós vamos falar hoje é Natal com Jesus. Eu pergunto para vocês, como está sendo a preparação de cada um para essa data que se aproxima? Mentalmente, como está? Alguns, de repente, assim, estou desanimado, Natal de novo, né? Toda aquela coisa de montar árvore de Natal, comprar roupa, comprar presente, mas isso não é o importante, né? Aí uns dizem, tem que reunir com a família. Significa que o verdadeiro sentido do Natal ainda não nasceu no coração de cada um de nós. Então, essa primeira música que eu vou colocar, uma música conhecida, vai estar a letra aqui, então o coral hoje vai ser vocês, todos cantando junto com a gente. É um convite para o Natal. Nessa música, uma música que já vem sendo ouvida em alguns natais, que surge dentro de nós assim uma esperança de algo diferente, né? O Natal hoje que nós comemoramos já não é aquele Natal de 100 anos atrás, de não sei quantas existências atrás. Hoje, com a doutrina espírita, com todo esse presente que nós recebemos, entendendo qual é a importância que nós
temos de estar aqui encarnados e reencarnamos aqui, que é para progredir, aí vem Jesus como emissário, governador do planeta Terra, que preparou todo esse planeta para a gente. E às vezes a gente vai, assim, no decorrer dos dias, a gente vai desanimando, a gente fala, mas, né, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí começam aquelas reflexões que vai fazendo com que a gente perca a esperança e a alegria. Então, quando chega esse período de Natal, nós sentimos que algo diferente acontece. Com certeza, não são assim, os presentes, a gente sente que tem algo diferente no ar. E Jesus, em duas ocasiões, isso está no livro A Caminho da Luz, em duas ocasiões se aproximou da Terra. O primeiro foi quando eles foram organizar tudo aqui na Terra para receber nós, espíritos que já vínhamos de lá de Capela. Então aqui precisava ser, vamos assim falar, uma escola para abrigar alunos rebeldes, nós, né? Que saímos lá de Capela, porque lá já não tinha mais condições de ter espíritos como nós. Então Jesus, junto com outros emissários, eles organizaram todo o planeta, tudo certinho. E por que será que Deus dá essa oportunidade para espíritos como nós? É porque eles confiam realmente que nós vamos conseguir progredir, evoluir, né? Não repetir os erros. Aí a gente estava em Capela, não conseguiu ficar bem para cá, né? E será que a gente, né, esses espíritos que vieram de lá, será que lá no início conseguiram aprender, aplicar alguma coisa? Não. Quando a gente acompanha a história do Antigo Testamento, a gente vê quantas atrocidades aconteciam, não é? Quantas mortes, era muito terrível. A gente estava lá no meio daquele povo. Veio Moisés, recebeu as tábuas da lei, trazendo os 10 mandamentos. Olha só, gente, quando a gente para analisar, Deus teve que mandar as tábuas da lei para a gente aprender. Isso foi mais ou menos 1.300 anos antes do nascimento do Cristo, 1.300, 1.400 antes de Jesus. E o povo, mesmo assim, não conseguiu entender essa lei de amor. Aí eu fico imaginando assim, né? Olha, se reuniram de novo, né? E pensaram, olharam assim aqui o planeta Terra, falar, esse povo não dá não, né? Nós vamos ter que dar um jeito, vamos ter que fazer alguma coisa, porque nem com Moisés chegando lá com as leis que fala, principalmente a lei do amor, não conseguiram entender, então a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? E aí foi onde, pela segunda vez, Jesus vem à Terra. Mas antes dele vir, houve outra reunião. Reuniram com espíritos que poderiam realmente colaborar nessa organização desse planeta para ajudar nós. Estamos aqui, graças a Deus, a gente já conseguiu mudar um pouquinho, né? E aí, nessa reunião que eles fizeram, eles conseguiram, então, decidir. Então, vou fazer o seguinte. Então, Jesus, a gente vai estar junto, você vai ter que voltar. Você vai ter que ir lá na Terra para você deixar a lição maior que é do amor. E Maria foi preparada, isso está no livro Maria, de Miramês, ela foi preparada para receber Jesus mais ou menos 1000 anos, ela foi preparada. E ela precisava ter ectoplasma, ter toda a energia para receber aquele espírito no seu ventre. E assim foi. Quando Maria disse sim, que o anjo foi conversar com ela, né? Então toda a história a gente conhece. Aí nasceu Jesus. Quando a gente fica imaginando assim, como foi a noite do nascimento de Jesus. Na realidade, a gente não tem a certeza que foi 25 de dezembro. É uma data, né, que foi colocada para comemorar.
Mas quando nós lemos, nós ouvimos muitos relatos, principalmente no livro Antologia Mediúnica do Natal do Chico, que é uma coletânea de mensagens. Quando a gente começa a ler cada capítulo, a gente começa a voltar no tempo. E naquela noite especial, com certeza, o céu e a terra, eles se uniram. Coros de anjos de todos os lugares do universo se reuniram para receber aquele espírito. A noite virou dia de tantas luzes, por isso que nós, a gente tem que colocar luz, brilho nesse período, porque nós estamos comemorando aquela noite, E aquela noite foi um marco, tanto que o nosso calendário, ele começou depois de Cristo. Então, olha que importância que tem Jesus na humanidade. Jesus teve a sua passagem aqui na Terra e deixou seu exemplo de amor. E o que será que aconteceu depois disso? Estamos em 2023, 22. Será que o mundo conseguiu entender realmente o papel de Jesus? Muito pouco, né? E quando nós falamos das músicas natalinas, então, na Bíblia, nós encontramos muitos momentos onde existiam coros de anjos, as pessoas, os povos, eles comemoravam com música. Quando tinha alguma situação, eles usavam uma música para poder ter essa conexão com o alto, Então, a gente sabe que a música ela tem um poder muito grande. Aí eu pergunto para vocês assim, vocês vão refletir, quantos natais que cada um já passou aqui? Uns vão pensar assim, 24, outros 80, eu 57, não, 56, 57 vai ser agora, o próximo Natal. Então, cada um nessa existência teve uma vivência de Natal, não foi? Alguns conseguiram reter coisas boas, outros coisas ruins, mas nós temos lembranças. Aí eu pergunto assim, essa pergunta, a resposta vai ficar difícil. Quantos natais em tantas existências passadas nós tivemos? Não tem como a gente calcular. Mas nós temos na nossa memória as boas lembranças. Quando a gente ouve uma música natalina, o que acontece? A gente volta a um tempo do passado. Tem música que ela foi composta em 1640. Então, essas melodias que nós ouvimos mexem com o nosso sentimento e marca um período festivo, um período especial. E eu vou falar para vocês agora sobre uma música em especial que nós ouvimos sempre, é cantada em todos os lugares. Essa música foi composta em 1818. Um pouquinho mais de 100 anos, 1818. E a história dessa música aconteceu assim. Um padre que morava numa região onde, quando chegava no período de dezembro, caía muita neve. Era uma região assim, de muita pobreza, mas os fiéis daquela região se uniam muito para comemorar a noite de Natal, o dia 25 de dezembro. Mas naquele dia 24 de dezembro de 1818 aconteceu um fato que marcou a vida daquele padre. Ele foi chamado para ir a uma família muito pobrezinha que tinha nascido um bebê naquele dia 24 de dezembro. E aquele padre, ele pegou alguns alimentos para levar àquela família. E quando ele ia chegando perto daquela casinha, toda coberta de neve, ele viu assim aquele casebre simples, com algumas tábuas meio fora de lugar, mas ele viu uma luz tão fraquinha lá dentro e ele falou, que casa harmoniosa. E quando ele foi chegando perto daquela casa, ele foi sentindo uma emoção muito grande. Quando ele entrou, a cena que ele viu fez com que ele voltasse na noite do nascimento de Jesus. Aquela cena daquele pai, daquela mãe, aquele bebezinho no colo, naquele lugar pobre, simples,
ele se sentiu como se estivesse no estado onde Jesus nasceu. Ele ficou tão tocado que ele conversou com eles, ele levou alegria, esperança, a família toda, a família feliz, porque estava recebendo ali aquele bebezinho. Quando terminou a visita, ele se despediu e seguiu para o mosteiro. E ele foi refletindo aquela cena ficou tão marcada no coração dele, que ele chegou em casa, ele não conseguiu dormir, ele sentiu que alguma coisa assim estava no coração dele, e ele pensou, vou escrever. E ele sentou e escreveu uma música. Quando ele leu aquela letra, ele ficou assim tão emocionado, eram 4 da manhã. Ele mal esperou que o dia amanhecesse e correu para falar com outro padre, não era padre, era um senhor que ele tocava na igreja, ele tocava órgão, né? Tinha um órgão lá na igreja parado, e quando ele chegou com aquela letra, aquele senhor olhou e falou, vamos colocar melodia. E eles colocaram a melodia da música Noite Feliz. E ela foi tocada naquela manhã de 25 de dezembro de 1818. E daquele lugar onde nasceu, que foi na Áustria, as pessoas começaram a ouvir e cantar aquela música. E ela se estendeu em todos os lugares. E essa música marcou. Porque quando a gente ouve a música Noite Feliz, o que a gente sente? Alegria? A gente volta no tempo, né? E essa música, ela foi um fato que aconteceu numa noite, um fato verídico, tá? E que talvez alguns conheçam a história, né? Então, essa história faz parte de um dos mais surpreendentes, esquecidos capítulos da Primeira Guerra Mundial. Foi a confraternização entre os soldados inimigos daquele ano. Então, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Então, o que aconteceu? Na frente dos dois campos de batalha, os britânicos e os alemães, eles estavam, de um lado, jogando bomba e o outro também, né? Eles seguiam ordens, a gente sabe que a guerra é assim, né? Então, cada um deles defendendo a sua pátria. De repente, de um lado da trincheira, né, diante de tantos horrores que já estavam acontecendo, os soldados alemães arremessaram um pacote bem na trincheira britânica. Imaginam o pavor, né? Jogaram aquele pacote e eles ficaram assustados. O que seria isso? Seria uma bomba? Quando eles abriram aquele pacote, tinha uma barra de chocolate e um bilhetinho pedindo para que às 20h30 não fosse atirado bala nenhuma, nenhum canhão, porque eles queriam comemorar o aniversário do capitão deles. E de repente fez silêncio, ficou todo mundo em silêncio, né? Eles acharam estranho aquilo, né? E agora, o que a gente vai fazer? Né? Então vamos silenciar, né? Vamos aguardar um pouco, né? Vamos ver o que vai acontecer. De repente, eles começaram a ouvir a música Noite Feliz, sendo tocada uma gaita, né? E eles pararam e ficaram silenciados. Eles falaram, o que está acontecendo? E a música Noite Feliz, a gente sabe que ela sendo ouvida em todo o mundo, né, quase 100 anos depois, ela mexia com os corações. E de repente, eles silenciaram e começaram a cantar junto. No dia seguinte, eles sentiram aquela paz. E aí, o soldado
ele resolveu, eu fico imaginando assim, né, a espiritualidade trabalhando na cabecinha dele, né? Ele saiu daquela trincheira com a mão erguida e os soldados que estavam ali com ele pensaram, o que ele vai fazer, né? É louco, ele vai lá do outro lado, né? Vai morrer. Mas ele levantou a mão, saiu da trincheira e falou, estou desarmado. O outro lado ficou assustado, o que está acontecendo? Mas aí pediram, não atirem. E aquela manhã, do dia 25 de dezembro de 1914, aconteceu algo que a história registrou entre aspas, né? Então eles se juntaram, deram as mãos, eles fizeram barba um do outro, jogaram futebol, se divertiram, tiraram foto. De repente soou uma trombeta, cada um voltou do seu posto. Quando passou tudo isso, né, os capitães, eles ficaram sabendo que naquele dia houve alguma coisa diferente, né? Eles ouviram falar que havia árvore de Natal. Os soldados, bem naquela trégua, eles resolveram pegar luzes delas e colocar em galhos e colocaram nas trincheiras. E os capitães depois encontraram fotos, né? Que acabou sendo registrado. E eles foram questionar, o que aconteceu com vocês? É verdade isso? Nós vimos fotos e nenhum dos dois lados confirmaram, mas foi registrado com as fotos. Então, foi chamado da Trégua de Natal. E tem um filme que conta a história, né? Então, eles não imaginavam realmente o que iria acontecer naquela noite. Então, houve paz naquela noite. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Dói. Mein Name ist Otto. Richtig, Otto. Freut mich. Los, Cisco. Schön. Schön.
Frohe Weihnachten. Alguém já tinha assistido esse filme? Não. Então vale a pena. Aí quando a gente vê essa cena, quantos espíritos não desencarnaram naquela noite? Imagina o trabalho que a espiritualidade fez. E a música foi o que uniu eles. Eles começaram a tocar gaita, cantar, então a música uniu todos. Eu vou colocar a música aqui, todos vamos cantar. Jesus, nosso bem.
gente possa então, nesse Natal, nessa preparação, lembrar que a maior renovação tem que acontecer no nosso coração. Não adianta, às vezes, a gente preparar tantas coisas se não preparar o nosso coração para renovar os nossos sentimentos, para que a gente possa se reconciliar com quem está do nosso lado, amar mais, né? A gente não tem tempo aqui, o nosso tempo aqui está curto. O nosso tempo aqui está muito curtíssimo. Eu não sei nem se eu vou chegar no próximo Natal. Quantos que nós conhecemos, passado o Natal passado, não estão aqui de corpo físico, estão do outro lado. Então, nosso tempo aqui, gente, é valioso. Essa oportunidade que a gente está tendo de colocar na prática os ensinos de Jesus, está correndo muito rápido. O nosso tempo aqui é muito valioso. Então, vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos nos perdoar, vamos curar os nossos sentimentos. Lembrando que Jesus, que é a fonte da luz, que é o médico dos médicos, que ele é o mestre maior que nós temos na nossa vida, que é o nosso professor. Ele nos ensinou a missão maior, que é o amor. Que possa Jesus, na noite de Natal, nesse período, que possa estar irradiando nos nossos lares tudo que nós necessitamos. Que possamos fazer o nosso evangelho, lembrar de Jesus e colocar nas mãos dele tudo que nós necessitamos. E com certeza, ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Muito obrigada. Sim. Então vamos unir os nossos pensamentos, elevando até o mais alto, nas esferas sublimes, aonde estão tantos e tantos espíritos que olham por nós, cuidam de nós, e Jesus. Jesus que prometeu que nunca ia nos deixar abandonados. Vamos unir os nossos pensamentos e falar com Jesus o que nós precisamos. Mas sabemos também que recebemos aquilo que necessitamos conforme o merecimento. Que possamos, Senhor Jesus, estar merecendo a cura das nossas dores físicas, as nossas dores emocionais, espirituais. Possa, Senhor Jesus, nos orientar em todos os momentos nas nossas decisões, para que possamos caminhar sempre de encontro a Ti. Pedimos, Mestre Jesus, que você visite os nossos lares, que você olhe pelos nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, que eles recebam, Senhor Jesus, o maior presente, que é o amor. Pedimos também, Senhor Jesus, que você olhe por todo o nosso planeta, em todos os locais aonde está tendo guerra, aonde pessoas morrem de fome, aonde tantos outros não têm um lar para ser abrigado. Pedimos, Senhor Jesus, que seja você também a luz em todos esses lugares. Quando saímos de casa hoje para vir aqui, cada um de nós trouxe algo e você já sabia do que a gente tinha no coração. Que você cuide disso, que você alivie as nossas dores, que possamos sempre ser muito gratos por tudo que você fez e faz por cada um de nós. Que possamos sentir a tua presença neste Natal.